Se você quer ser um programador ou desenvolvedor em qualquer linguagem de programação, então este curso aqui é para você. Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Aqui você irá aprender a programar programando. Eu sou Ricardo Ribeiro e este é o primeiro curso do canal Desenvolvedores Full Stack. Por isso, já deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma aula. Assista o vídeo até o final, porque as últimas informações que eu vou te passar são as mais importantes, e se você não seguir à risca, você pode fracassar. Então, vamos começar? Você está preparado? Então se segura aí, porque lá vem conteúdo de altíssima qualidade. Pessoal, uma coisa muito bacana que eu vou fazer nessas videoaulas de algoritmos e lógica de programação é o seguinte. Primeiro, que vocês irão aprender tudo o que é necessário em termos de algoritmo e de lógica de programação do zero, mesmo que você não saiba nada deste assunto. Depois, vamos rodar esses códigos numa ferramenta chamada VisualG ou VisualG, ou seja, você vai fazer os seus algoritmos e toda a lógica de programação e vai ver seu código rodando, funcionando na prática. E para ficar melhor ainda as aulas, posteriormente nós iremos implementar, ou seja, transformar esses códigos em programas computacionais, através das linguagens Java, JavaScript, Python, C, C++, C# e PHP. Por isso, já comente aqui embaixo qual linguagem de programação você quer aprender depois deste curso. Além de você ficar fera em algoritmos e lógica de programação, você irá conseguir criar seus primeiros programas usando essas 7 linguagens principais do mercado de trabalho, das escolas e universidades. E nessa primeira aula eu vou te explicar o que são algoritmos e para que é que eles realmente servem. Algoritmo é o nome que as pessoas leigas quase chegam a compreender logo de cara. Isso é porque a palavra algoritmo se parece muito com outra palavra que ouvimos desde criança, algarismo. E aqui eu quero deixar bem claro que são duas coisas completamente diferentes, apesar de terem a mesma origem. Mas, e se eu te perguntar agora, o que é um algoritmo? Muita gente responderia, é algo complexo, muito difícil e que envolve cálculos matemáticos. E aí você pode me perguntar, mas Ricardo, este conceito está certo? E eu te respondo, não está certo. Algoritmos são conceitos muito simples utilizados por nós no nosso dia a dia e eu vou provar isso para você agora. Os algoritmos digitais estão presentes em nosso meio em muitas coisas e lugares, nos ajudando e facilitando nossa vida. E eu vou dar alguns exemplos disso. Você tem um celular com internet? Tem um computador ou um notebook em casa ou no trabalho? Se a resposta for sim, provavelmente você acessa o Google ou o YouTube para fazer pesquisas, resolver problemas, buscar entretenimento, entra em diversos sites, paga ou faz compras online, acessa o WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail para se comunicar com as pessoas. Tudo isso só é possível por causa dos algoritmos. E neste exato momento em que você está assistindo esse vídeo, tem um algoritmo rodando por detrás, possibilitando que você veja essa aula. E tem mais coisas no nosso dia a dia que utiliza algoritmos. Com um smartphone, podemos trocar mensagens com outras pessoas em qualquer lugar do mundo em tempo real, por texto, voz ou vídeo. Podemos chamar um táxi ou pedir um carro com um motorista de aplicativo como meio de transporte. Dá para localizar endereços, calcular rotas. Com um controle remoto, você pode abrir e fechar um portão eletrônico. Através de programas automatizados, um avião pode ser controlado pelo piloto automático. Com um sistema de reconhecimento facial, uma pessoa pode ser identificada. E adivinha quem controla tudo isso?
Isso mesmo, algoritmos. Existem aplicativos que funcionam com reconhecimento de voz e podem ser manipulados sem usar as mãos. Tudo isso controlado por sensores, computadores e os seus algoritmos. Bom, e eu acho que você já entendeu a sacada. E o conceito de algoritmos não para por aí. Você já ouviu falar de inteligência artificial? Pois pasmem, inteligência artificial é um campo das ciências da computação, no qual máquinas realizam tarefas como aprender a raciocinar, assim como a mente humana. De acordo com grandes cientistas, a inteligência artificial possui 4 grandes categorias: máquinas que pensam como seres humanos, máquinas que se comportam como seres humanos, máquinas que pensam racionalmente e máquinas que se comportam de forma racional. Há uma série de tarefas cognitivas que as pessoas fazem com facilidade, muitas vezes de fato sem pensamento consciente, mas que são extremamente difíceis de programar nos computadores. Alguns exemplos são a visão e o entendimento da linguagem natural. E para a inteligência artificial é um estudo de conseguir fazer com que computadores realizem essas tarefas. E por detrás de tudo isso estão os algoritmos. Os algoritmos também são usados em entretenimento. Ao jogar um game bem simples, passando pelos clássicos e chegando nos mais modernos, os algoritmos estão trabalhando para te dar diversão. Bom, mas o que é um algoritmo? Algoritmo é uma sequência finita de instruções para a solução de um problema. Eles são aplicados a diversas áreas de conhecimento. Todo algoritmo tem a reprodução de um padrão. Toda reprodução de padrões são chamados de rotina, e podemos aplicar o conceito de rotina na nossa vida. Eu vou dar um exemplo de uma rotina do nosso dia a dia que é lavar roupa suja. Vamos considerar um algoritmo hipotético para lavar roupa suja. Os passos são lidos de cima para baixo, da esquerda para a direita. Problema: lavar roupa suja. Algoritmo: 1. Colocar a roupa dentro de um recipiente. 2. Colocar sabão em pó e amaciante. 3. Encher de água. 4. Mexer tudo até dissolver o sabão. 5. Deixar de molho por alguns minutos. 6. Esfregar a roupa. 7. Enxaguar a roupa. 8. Torcer a roupa. Neste exemplo, eu simplesmente escrevi, em forma de texto, a sequência finita de instruções para resolver o problema que é lavar roupa suja. E isto é um algoritmo. Podemos ter uma outra forma para executar esse mesmo algoritmo. Vejamos essa outra opção. Problema: lavar roupa suja, exemplo 2. Algoritmo: 1. Colocar sabão em pó e amaciante. 2. Encher de água. 3. Colocar a roupa dentro de um recipiente. 4. Mexer tudo até dissolver o sabão. 5. Deixar de molho por alguns minutos. 6. Esfregar a roupa. 7. Enxaguar a roupa. 8. Torcer a roupa. Note que neste segundo exemplo eu simplesmente troquei a ordem dos 3 primeiros comandos. E mesmo assim a rotina funciona, porque está organizada e a lógica, apesar de ser outra, tem coerência. Logo, isso é um algoritmo. E aí você pode estar pensando, então é só eu colocar os mesmos passos em qualquer ordem e eu construo um algoritmo, certo? Errado. Vejamos um exemplo desse mesmo algoritmo de forma errada. Problema: lavar roupa suja, exemplo 3. Algoritmo errado. 1. Torcer a roupa. 2. Enxaguar a roupa. 3. Esfregar a roupa. 4. Encher de água. 5. Colocar a roupa dentro de um recipiente. 6. Mexer tudo até dissolver o sabão. 7. Deixar de molho por alguns minutos. 8. Colocar sabão em pó e amaciante. Esse terceiro exemplo não é considerado um algoritmo, porque além de estar desordenado, ele não tem lógica. Com tudo isso, já deu para você poder perceber que os algoritmos estão realmente presentes no nosso dia a dia. Vamos ver mais alguns exemplos de rotina que nós executamos no nosso cotidiano.
preparar uma refeição, escovar os dentes, ouvir música, assistir TV. E eu poderia ficar aqui dando muitos exemplos. Um algoritmo nada mais é do que passos para a solução de um problema. Por exemplo, uma empresa te passa um problema e você irá criar um algoritmo para solucionar esse problema. Os passos para a solução desse problema são muitos, e se o mesmo for passado para 3 pessoas diferentes resolverem, cada uma vai apresentar uma solução diferente da outra, pois cada pessoa pensa de uma forma diferente. Consequentemente, irá criar um algoritmo diferente para a solução do mesmo problema. E justamente por existirem várias formas diferentes para solucionar os problemas, é que entra uma outra coisa importante, que é a lógica de programação. Para que não venham aqui 3 pessoas com fórmulas totalmente diferentes uma da outra, é que existe a lógica de programação, que é onde você, usando a coerência, a racionalidade, o porquê fazer de uma forma e não de outra, que tem ainda a arte de bem pensar e a ordem de pensamento. Tudo isso acaba filtrando e fazendo com que as pessoas, por mais que pensem de formas diferentes, acabem trazendo algoritmos mais parecidos um do outro para a solução do mesmo problema. Então, o que é lógica de programação? Lógica de programação é o modo como se escrevem programas de computador, através de uma sequência de passos para executar uma ou várias funções. E esta sequência é o algoritmo. Então, a lógica de programação e os algoritmos estão totalmente atrelados, interligados. Algoritmo é aquilo que você trouxe para solucionar, e a lógica é como você fez para solucionar, para gerar aquele algoritmo. E para que se consiga fazer um algoritmo, trazer a solução e usar a lógica de programação, existem as fases da concepção de um algoritmo, que são a entrada de dados, o processamento desses dados e a saída da informação desejada. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que eu queira saber a média de 2 notas de um aluno. Bom, para isso, eu preciso obter 2 notas do aluno, somar as notas, dividir a soma por 2 e mostrar a média da soma dessas notas. Vejamos isso em um algoritmo. Algoritmo 1. Entrada. Informe a primeira nota, que é igual a 2. Informe a segunda nota, que é igual a 3. 2. Processamento. 2 mais 3 é igual a 5. 5 dividido por 2 é igual a 2,5. 3. Saída, que é igual a 2,5. E aqui temos um exemplo de como ficaria esse algoritmo dentro da ferramenta VisualG e agora dentro da linguagem de programação Java. Isto é apenas um exemplo. Aqui eu não estou ensinando a usar o VisualG ou o Java. Dentro do curso, veremos isso detalhadamente, passo a passo. Vamos trazer esse conceito para os computadores. Um programa de computador é desenvolvido para suprir uma necessidade, ou seja, resolver um problema. E é exatamente assim que os algoritmos funcionam. Você tem um problema, você conhece o padrão para resolver esses problemas, então, no lugar de fazer isso manualmente, você constrói algoritmos para resolver tudo para você. E aqui entra o conceito de automação. O que vem a ser automação? Consiste em utilizar máquinas para executar o procedimento desejado, de forma automática ou semiautomática. Se pegarmos como exemplo o algoritmo lavar roupa suja, podemos perceber que parte desse algoritmo pode ser automatizado por uma máquina de lavar. Então a automação é isso. Nós pegamos parte do nosso algoritmo, ou ele inteiro, se for o caso, e automatizamos com uma máquina. Mas o que os algoritmos e a automação têm a ver com programação de computadores? Tem tudo a ver, pessoal. Olha só. O computador, ele tem o hardware, que é a parte física, a máquina em si, exemplo, monitor, teclado, os componentes eletrônicos e assim por diante. E além do hardware, nós temos o software, que é a parte lógica, ou seja, são os programas. Por exemplo,
o sistema operacional Windows, Linux, Mac. Além disso, tem os aplicativos, que são os aplicativos de escritório, aplicativos de câmera, navegador web, jogos, utilitários e assim por diante. E aí, gente, olha só, o conceito de programa de computador ele tem uma similaridade com o algoritmo no contexto da computação. Então, a gente pode falar, a grosso modo, que programas de computador são algoritmos executados pelo computador. Esse mesmo conceito de algoritmos, que é uma sequência de instruções, ele também se aplica aos programas de computador. Então, temos aqui também o conceito de automação. Por quê? A gente pode concluir que o computador é uma máquina que automatiza a execução de algoritmos. Mas qualquer tipo de algoritmo? Não. Nós sabemos, por exemplo, que o computador ele não lava roupa suja. No caso do computador, ele automatiza apenas algoritmos computacionais, ou seja, processamento de dados ou cálculos. Conclusão, o computador é uma máquina que automatiza a execução de algoritmos computacionais de processamento de dados. Temos também uma coisa muito importante que iremos trabalhar muito aqui, que é o teste de mesa, que serve para testar a veracidade dos algoritmos, para vermos se realmente ele está sendo executado de forma correta. O teste de mesa é uma parte muito importante, e se você conseguir aprender bem, com certeza você irá compreender todo o funcionamento dos algoritmos. Mas ainda não acabou. Tem as últimas informações importantíssimas deste vídeo, então fique até o final. Mas antes de eu falar, você precisa saber que este curso de algoritmos e lógica de programação será do básico até o avançado, passo a passo, e vai te ajudar a desenvolver o seu raciocínio lógico e a te preparar para construir a sua primeira aplicação dentro de um computador. O canal Desenvolvedores Full Stack tem o objetivo de ensinar programação para jovens que estão disponíveis para o mercado de trabalho, ou se você já é adulto e quer mudar de profissão. Programar computadores é uma das profissões mais top de linhas que existe e falta profissionais qualificados. E agora, preste bastante atenção nessas últimas informações. Pegue caneta, papel e anota isso. Não pule as aulas, para você não se perder durante o curso. Anote tudo, porque quando você escreve e lê, você fixa melhor o conteúdo. Use 2 telas de monitor para ganhar tempo. Enquanto você vê a aula em uma, você exercita na outra. Se você não tiver 2 telas ou não puder comprar, uma dica é assistir a aula em um celular enquanto você exercita no computador ou notebook. Pratique exaustivamente. Faça todos os exercícios várias vezes, até você dominar o conteúdo. Se necessário, assista a mesma aula mais de uma vez. Uma boa dica é assistir a aula toda primeiro até o final, e depois assistir novamente, pausando o vídeo, enquanto você põe a mão na massa. Convide um amigo para fazer esse curso com você. Aí, um pode ajudar o outro. Organize seus horários de estudos e não use redes sociais nesse período. Desative todas as notificações do seu celular e computador. Siga todas essas minhas recomendações, porque elas vêm da minha experiência em lecionar. Eu sou professor de informática desde 2011 e eu vou te ajudar a entrar no mundo da programação. Futuro programador, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É uma honra para mim ter você como aluno. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo. E se você gostou dessa aula, comente aqui embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho de notificações. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus, bons estudos e aquele abraço!